Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula de lipidose hepática. Para mim, uma das aulas mais importantes que a gente tem quando a gente fala de medicina felina. O importante sobre essa aula não é falar sobre o tratamento em si, mas eu vou dar várias dicas para vocês, umas particularidades que você não vê por aí sobre lipidose hepática. São detalhes, porque se a gente for falar aqui só de tratamento, não é nada novo para você. O tratamento você pega no livro e tá tudo lá, certo? As medicações que você tem que dar. Mas aqui você vai ver várias dicas, muitas coisas que eu aprendi assim, estando no campo de batalha, errando e fazendo curso, indo em congresso. Então assim, essa é uma das aulas mais importantes que eu quero que você pegue um caderno que vai ter bastante coisa para você anotar, ok? Começando, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que tem tanto erro no tratamento do gato, principalmente quando a gente fala de lipidose hepática. Porque muitas pessoas ainda tendem a comparar o gato com um cão pequeno. As pessoas ainda têm essa mentalidade de tratar o gato como se fosse um cão pequeno. E aí tem várias diferenças, tanto anatômicas quanto fisiológicas. E isso vai ser muito importante em vários aspectos do nosso paciente e principalmente o porquê que esse gato desenvolve lipidose hepática e o cão não. Algumas particularidades que você tem que saber do gato. A gente está fazendo toda essa revisão, mas você vai entender por que é importante você saber tudo isso que eu estou te falando. Eu não estou falando nada disso à toa. Primeira coisa, o gato é um carnívoro estrito. O que quer dizer um carnívoro estrito? Quer dizer que na natureza ele só come carne. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim que o gato tem capacidade de sintetizar arginina e taurina, incapacidade de sintetizar vitamina A. Eles têm capacidade? Pessoal, não é incapacidade, é porque como os gatos só comem carne e na carne é lotada de arginina, taurina, vitamina A, vitamina B12, ao longo dos anos os organismos dos felinos foram evoluindo e o que eles pensaram? Pô, a gente só come carne. Para que a gente vai gastar energia produzindo esses aminoácidos, vitamina B12, vitamina A? Entende? Não é que ele tem uma deficiência. É simplesmente evolução, porque eles só comiam carne. E a carne estava lotada dessas vitaminas, desses aminoácidos. Então, o organismo começou a parar de produzir, tá bom? Então não é um problema metabólico, né, igual as pessoas falam. Então ele tem incapacidade, mas não é uma deficiência metabólica. E da mesma maneira, como foi uma dieta adaptada para comer carne, carne é rica em quê? Proteína. E pobre em carboidrato. Então, o gato tem uma capacidade limitada de metabolizar carboidrato. Se você puder anotar uma observação muito importante, anota aqui, o gato ele tem pouca reserva de carboidrato na forma de glicogênio no fígado. E por que isso é importante? Já ouviu falar que o gato dá hiperglicemia de estresse? E ele dá hiperglicemia de estresse por causa disso. Quando você tem uma situação de medo, de fuga, de estresse, o gato ele quebra, qualquer organismo quebra as reservas de glicogênio para transformar em glicose, para você ter aquela situação, passar por aquela situação de medo, luta, fuga, o que quer que seja. Só que pelo fato do gato ter pouca reserva de glicogênio, por que ele tem pouca reserva de glicogênio? Porque a dieta dele é carne, carne tem muito o quê? Proteína. Então se ele tem um metabolismo todo voltado para metabolizar a proteína, ele não precisa de uma grande reserva de glicogênio. Uma vez que ele não precisa, ele tem pouca da que a gente chama de glicogênio sintase, que é a enzima que transforma a glicose em glicogênio. Uma vez que ela tem pouca dessa enzima, demora para esse excesso de glicose que está na circulação voltar para o fígado na forma de glicogênio. Por isso que o cão isso não acontece, porque a principal fonte de energia do cão, do ser humano, por exemplo, ainda é carboidrato. Então ele tem muito glicogênio sintase, porque eles têm muita reserva de glicose no fígado, diferentemente do gato. Então o gato tendo pouca glicogênio sintase, porque ele tem pouca reserva de glicogênio, acaba que demora para esse excesso de glicose que foi jogado na circulação por causa do estresse, do medo, do momento de tem que lutar ou correr, voltar na forma de reserva, na forma de glicogênio. Ok? Mas da mesma maneira, o gato tem uma alta necessidade proteica que chega a ser 3 vezes maior que o cão. Beleza? Isso é muito importante
a alta necessidade proteica do gato, porque é um metabolismo todo voltado para usar proteínas, tá bom? Um metabolismo totalmente voltado para proteína e não para carboidrato. Agora falando um pouquinho de alteração anatômica, para pensar um pouquinho comigo. O cão, na natureza, eles comem uma grande carcaça durante o dia e depois podem até ficar dias sem comer. Essa foto representa isso, olha o tamanho dessa carcaça. O gato é diferente, ele come diversas presas durante o dia. Se um cão pode comer uma grande carcaça até ficar uns dias sem comer, até eles abaterem um outro animal para se alimentar na natureza, o gato não faz isso. Mas agora para pensar um pouquinho. Se o cão come uma grande quantidade para poder ficar um tempo sem comer e o gato come pequenas quantidades várias vezes ao dia, o gato ele come mais ou menos 20 lagartixas ou ratos por dia, refeições. Isso explica por que o comportamento mais comum do gato, isso pode alterar de acordo com o ambiente que ele vive, mas o comum, o correto, é que o gato vá na vasilhinha de comida várias vezes ao dia e coma um pouquinho. Tá bom? Diferentemente do cão que faz 2 grandes refeições. Percebe essa diferença? Mas se o cão faz grandes refeições e o gato faz pequenas refeições, qual estômago você acha que tem que ser maior? O estômago do cão tem que ser maior, bem maior. Se um estômago de um cão cabe 90 ml por quilo, o do gato cabe 60. E quando eu falo 60 ml por quilo, pessoal, é um estômago assim lotado. Tá bom? Mas é o que cabe. Por quê? Porque o gato come pouquinho várias vezes. O cão na natureza come muito, tá bom? Uma ou 2 refeições, mas em grande quantidade. Então você vê essa foto, o gato come um calanguinho, esse gato está comendo uma ratazana, né? Mas são várias refeições durante o dia. Então, não são só alterações fisiológicas, como eu falei para você, também são alterações anatômicas. Então, se você tratar o cão e o gato da mesma maneira, na hora de você fazer o tratamento, é evidente que você vai ter problema. Agora, o que é a lipidose hepática? É uma degeneração gordurosa do tecido hepático causada por períodos de jejum prolongado. Agora, isso é uma definição literária. Uma definição simples para você. É acúmulo de gordura nos hepatócitos, causado por jejum prolongado. Agora, presta muita atenção porque tem uma diferença entre lipidose hepática e esteatose hepática. A lipidose hepática é acúmulo de gordura dentro do citoplasma da célula e aquilo faz com que a célula hepática pare de conseguir fazer as funções metabólicas dela. Então entra num quadro de insuficiência hepática. A esteatose hepática são camadas de gordura sobre o fígado, muito comum em pessoas e animais obesos, e isso não altera a função hepática. Na lipidose, o excesso de gordura dentro do citoplasma altera a função da célula hepática. Por isso que esse animal entra numa insuficiência hepática, ok? Então, essa parte eu acho super importante. É super importante você saber fisiologia e entender por que o gato desenvolve a lipidose hepática. Vamos pensar um pouquinho o que acontece com qualquer organismo vivo na hora que ele entra em período de jejum. Qualquer organismo chega um momento que entra em hipoglicemia. Quando um organismo entra em hipoglicemia, aumenta a secreção de glucagon. O que o glucagon faz, pessoal? Ele vai lá nas reservas de glicogênio do fígado e faz uma glicólise, transformando aquele glicogênio em glicólise para ser usado como fonte de energia. Só que a gente tem que lembrar que o gato não tem metabolismo de carboidrato, tem um metabolismo limitado, porque a dieta dele, o metabolismo dele é adaptado em quê? Proteína. Então, ao invés de da glucagon fazer isso no gato, ele vai lá nas reservas de proteína e faz uma gliconeogênese, quer dizer que o organismo vai lá nas reservas de proteína, vai colocar a proteína num ciclo muito louco que vai vai gerar energia no final, tá bom? Diferentemente do cão. Só que ele também vai nas reservas de lipídios, nas gorduras, para fazer o que? Uma lipólise. Lembrando que quando você tem quebra das reservas de gordura, essas reservas de gordura vão para o fígado e eles vão ligados a quê? A albumina. Para que essa reserva por que essa gordura vai para o fígado? Porque a gordura também tem como ser usada
para a produção de energia. Pode ser glicose, proteína e lipídio. O gato tem um metabolismo limitado de glicose, de carboidrato. Então, quando você tem situações de aumento de glucagon por causa de hipoglicemias, vai ter uma gliconeogênese para quebrar a proteína e formar energia, e você vai ter uma lipólise, vai quebrar as reservas de gordura para produzir ácidos graxos para chegar no fígado e serem usados como forma de energia. Ok? Agora, o que aqui tem de diferente do cão e do gato? Que o gato, como ele tem uma dieta adaptada extremamente a proteínas, pensa comigo que, ao invés de usar a reserva de glicogênio, de glicose, de carboidrato para produzir energia, vai usar as reservas de proteína. Então, esse gato, ele consome muita proteína endógena nesses períodos prolongados de jejum, porque ele precisa ficar usando as proteínas endógenas, as reservas de proteína para formar a produção de energia. Então, por causa disso, por causa dessa diferença fisiológica do cão e do gato, em períodos prolongados de jejum, o cão demora muito mais para usar as reservas de proteína, para a formação de energia, porque ele tem muita reserva de carboidrato. Ele só usa a proteína quando ele não tem mais reserva de carboidrato nenhum. E o gato não, a primeira coisa que ele já vai é quebrar as proteínas para produzir energia. Então, em períodos prolongados de jejum, uma coisa que acontece é uma proteólise endógena do felino absurda, tá bom? E vai fazer com que esse animal tenha uma hipoproteinemia que vai exacerbar bastante o nosso quadro e que vai ser um outro motivo desse gato desenvolver lipidose hepática. Agora, então, o primeiro motivo que o gato desenvolve lipidose hepática é isso. Coloque aí, número 1. Em períodos prolongados de jejum, você vai ter uma proteólise endógena para a formação de energia. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que isso é um problema. Quando os ácidos graxos da lipólise que eu falei para vocês aqui atrás, quando esses ácidos graxos chegam no fígado, eles podem ser oxidados para a formação de energia. Isso ocorre através de uma proteína que chama L-carnitina, tá bom? Ele pode ser armazenado na forma de triglicerídeo ou ele pode ser metabolizado em colesterol e fosfolipídios. Colesterol para a formação dos hormônios e os fosfolipídios para formar as membranas, beleza? Então tem essas três opções. Mas quando o ácido graxo chega no fígado, o que a gente quer? Formação de energia, oxidação, porque o animal está sem energia, tá bom? Só que aqui tem um problema muito louco. Primeiro, o nosso paciente vai ter o quê? Uma carência proteica muito grande. Por quê? Porque ele já consumiu, lembra o número 1 que eu tinha pedido para vocês anotarem? Por que essa carência proteica que ele vai ter vai causar problema? Porque uma vez que você tem uma carência proteica, você não tem proteína suficiente para fazer o quê? Produzir as lipoproteínas. Você lembra das lipoproteínas HDL, LDL, VLDL, que transportam os colesterol bom, ruim? Você lembra dessas coisas? Entre essas lipoproteínas, a gente tem o VLDL. O VLDL é uma lipoproteína que tem como função transportar o triglicerídeo, a gordura que está armazenada na forma de triglicerídeo dentro do fígado, para uma célula-alvo, para alguma célula que está precisando de triglicerídeo. E o principal problema da lipidose hepática é o armazenamento de gordura na forma de triglicerídeo. Só que a gente tem o VLDL, que pega esse triglicerídeo e joga para fora, na forma para alguma célula que está precisando, e você vai ter uma carência proteica. E aí tem um outro grande problema. O gato, ele já é normal do gato ter uma menor quantidade de L-carnitina, que faz o quê? Beta-oxidação, que faz essa oxidação para a formação de energia. Só que para piorar ainda, esse nosso paciente ainda está com carência proteica. E ele não vai ter os aminoácidos suficientes para formar mais carnitina. Ou seja, a carência natural que o gato já tem de diminuição de L-carnitina, associada a uma carência proteica que não vai ter os aminoácidos para produzir mais L-carnitina, vai fazer com que você tenha uma carência exacerbada de L-carnitina. São dois motivos. O gato já produz pouco e não vai ter aminoácido suficiente para produzir a quantidade que precisava. E aí diminui
a beta-oxidação. Uma vez que esse ácido graxo está chegando, não está sendo oxidado para formar energia, o que vai acontecer com ele? Vai mais ácido graxo armazenado na forma de triglicerídeo. E isso vai acontecendo de uma maneira que vai acumulando tanta gordura no fígado, no citoplasma da célula, que você tem uma falha de função hepática, você entra num quadro de insuficiência hepática. Então é exatamente por isso que o gato desenvolve lipidose hepática, não tem nenhum mistério. Tá bom? Você tem que entender essas particularidades metabólicas, fisiológicas do gato, entendendo facilmente você entende porque que esse gato desenvolve lipidose hepática, ok? Se você não entendeu, tem alguma dúvida, volta um pouquinho. Agora, quais são os sinais clínicos? Depressão, inapetência, vômito, sangramento, icterícia, incoordenação. Pessoal, vômito é muito comum, esse gato tende a vomitar muito, certo? Inapetência. Quanto mais avançado está esse quadro, mais esse paciente fica inapetente. É comum eles ficarem inapetentes por um período extremamente prolongado e ficar com sono de alimentação por muito tempo. Ok? Sangramentos é muito comum porque o organismo vai entrar numa insuficiência hepática, que é onde produz os fatores de coagulação. Icterícia é um fator, um sinal clínico muito marcante desse gato. É aquele que você olha de longe, vê que ele está ictérico, parecendo um alçafrão, tá bom? E ocorre principalmente com uma colestase pós-hepática, tá bom? Porque a célula hepática, o hepatócito, vai ficar tão cheio de gordura e vai inchar tanto que eles vão comprimir nos ductos biliares intrahepáticos e vai ter um extravasamento de fosfatase alcalina e um acúmulo de bilirrubina no organismo. Incoordenação em quadros mais avançados, principalmente com esses animais que começam a desenvolver encefalopatia hepática, que não é uma coisa muito comum desses nossos pacientes com lipidose, mas que eventualmente você pode sim pegar pacientes nessa situação, tá bom? Você só pega pacientes em encefalopatia hepática, pessoal, quando eles estão assim num quadro muito avançado da doença. Então aqui você vê um animal extremamente ictérico, lembrando que você nunca pode deixar de olhar, vou adiantar aqui um pouquinho, o palato desse paciente, tá bom? É o primeiro local que fica ictérico no nosso paciente felino. Às vezes, esse paciente está começando a ficar ictérico, está lá no fundinho da boca dele e o início de icterícia, tá bom? Então presta bem atenção nisso. O diagnóstico é baseado numa anamnese, no exame físico e em exames laboratoriais. Agora, a anamnese, o que vai ser comum desse nosso paciente? Vai ser sempre um histórico de longo período de jejum. Aí você tem que prestar muita atenção nessa sua anamnese, é procurar se esse longo de período de jejum, ele é primário ou é secundário. Por exemplo, você é um proprietário, viajou, deixou alguém para cuidar, o gato não comeu, colocou um gato novo em casa, está estressado, não está comendo. Ou se, por exemplo, é um gato, um paciente que é insuficiente renal e por causa disso ele teve uma agudização e pela agudização ele parou de comer. Isso é importante, porque as lipidoses hepáticas podem ser primárias ou secundárias a algum processo patológico. Exame físico. Você precisa de pressão, temperatura, frequência cardíaca, palpação, auscultação para diagnosticar a lipidose hepática? Não, mas tudo isso é importante. Avaliar a temperatura, a frequência cardíaca do paciente. Vocês vão entender, pessoal, por que tudo isso é importante lá quando a gente for falar de fluidoterapia, tá bom? Quando você suspeitar que um paciente está em lipidose hepática, pessoal, nunca esqueça de avaliar a pressão arterial desse paciente. Já já eu vou explicar um pouquinho. Agora, mucosa, pessoal. A gente sabe que é um paciente que vai estar com a mucosa extremamente ictérica. E aqui, mostrando um exemplo de fazendo uma aferição de pressão arterial de um paciente, é importante você usar fone de ouvido para que ele não assuste com o som do Doppler e altere o resultado, olhando a mucosa, tá bom? Olhando a mucosa lá no palato. Se você tiver dificuldade ou for um animal um pouco mais agressivo, você pode usar uma toalhinha, tá bom? Aqui eu já mostrei essa foto olhando o palato, que é o primeiro lugar que fica ictérico no gato. Aqui era um gato que estava extremamente ictérico já. Agora, quando a gente fala dos exames complementares, olha só que interessante. Hemograma. O hemograma, pessoal, ele normalmente não te dá alterações significantes para falar se esse paciente tem lipidose hepática. São alterações inespecíficas, mas eventualmente você pode ter anemia, você pode ter
uma leucocitose, mas isso é específico? Não, é inespecífico. Se esse paciente entrou em lipidose hepática porque ele estava com uma colangite supurativa, porque ele está em sepsis, ficou muito tempo sem comer, então esse hemograma pode te dar informações importantes sim, e você tem que pedir o hemograma desse paciente. Mas agora não vai ser ele que vai fechar a chave, não vai ser a chave para você fechar que o paciente está em lipidose hepática. Presta muita atenção nisso, tá bom? TGP, fosfatase alcalina e GGT. Eu quero que vocês peguem essas três setinhas, esses três itens e puxem uma setinha para frente. Saca só, TGP, fosfatase e GGT. O animal com lipidose, você vai anotar, tem um aumento de TGP com um aumento significante de fosfatase alcalina sem aumento de GGT. Pessoal, uma característica de um gato com lipidose hepática é ter um aumento de TGP, aumento muito grande de fosfatase alcalina, lembrando que a fosfatase alcalina no gato, pouca coisa que aumenta já é significante, diferente do cão, mas normalmente você tem fosfatases alcalinas muito altas para gato e o GGT não está aumentado em quadro de lipidose hepática. Em uma única situação, se a causa da lipidose hepática foi um paciente que desenvolveu uma colangite. Por exemplo, esse paciente tem uma colangite e esse paciente desenvolveu uma lipidose hepática por causa disso. Você pode ter aumento de GGT, às vezes você tem um cálculo biliar na vesícula biliar, obstrução de ducto biliar extrahepática, tá? No ducto biliar mesmo, são coisas que aumentam a GGT. Então, se isso foi a causa da fosfatase alcalina, aí você vai ter aumento de tudo. Aí é interessante você fazer o que? Ultrassonografia. Porque o ultrassom, já vou pular aqui para baixo, pessoal, o ultrassom são alterações muito significantes. O ultrassonografista bom bate o olho no fígado, fala que tem características de um fígado com lipidose hepática. Tá bom? A albumina nesse nosso paciente costuma estar baixa, e você nunca pode deixar de pedir a albumina desse paciente, porque interfere na sua fluidoterapia, tá bom? A albumina é muito importante e já teve caso de eu transfundir gatos nessa situação porque a albumina estava em níveis baixíssimos, extremamente baixos. Agora, você pode pedir uma biópsia desse fígado? Pode, é interessante, principalmente se você estiver suspeitando de outras doenças do trato, doenças hepáticas, que você tem que chegar no diagnóstico diferencial, tá bom? Você pode pedir, entretanto, esse nosso paciente sangra muito, é importante repor fator de coagulação, fazer suplementação com vitamina K antes de fazer biópsia. Pede os fatores de coagulação antes, faz o teste de coagulação antes de fazer uma biópsia desse seu paciente, tá bom? Não menospreza isso, principalmente se você for fazer biópsia por Trucut, guiada por ultrassom, tá? Faz uma suplementação antes com vitamina K e pede os fatores de coagulação antes, tá bom? O que a gente tem como diagnóstico diferencial? Colangite, micoplasma, platinossomias, PIF, pancreatite. Colangites, pessoal, colangite mais comum é a colangite. A gente vai ver, ou já viu, colangites agudas, que cursam com icterícia leve. A pancreatite também, quando tem icterícia, mais ou menos 64% dos gatos com pancreatite têm ictéricos, a icterícia não é tão marcante. Porque, pessoal, a icterícia de um gato com lipidose é uma coisa assim exorbitante, é uma coisa gritante. Tá bom? Agora, micoplasmose é interessante? É interessante um diagnóstico diferencial porque o animal fica ictérico muito rápido por causa da hemólise intravascular. Só que na hora que você pede um hemograma, olha o tanto que o hemograma é importante aí. O hemograma você avalia, por um hemograma você suspeita que o animal está tendo anemia hemolítica. Tá bom? E a partir disso você vai ter bioquímicas normais ou pouco alteradas e um hemograma característico de um paciente que está tendo anemia hemolítica. Pode ser só micoplasmose? Pode ser uma anemia hemolítica autoimune? Pode, tá bom? Platinossomias é outra coisa que cursa com icterícia muito marcante dependendo do quadro, entendeu? É bom você fazer ultrassom, pede exame de fezes às vezes nesse paciente. Agora, é um gato que fica só dentro de casa, apartamento, não sai, não tem como ter caçado um hospedeiro intermediário e comido ele. Pessoal, você vai pensar em platinossomias? Bem raro, muito difícil que esse paciente tenha uma platinossomias,
tá bom? Mas o ultrassom causa alterações da vesícula biliar bem interessantes. E se você estiver suspeitando, às vezes fazer uma biópsia de fígado é interessante, fazer um parasitológico de fezes, tá bom? PIF, pessoal, PIF é uma outra coisa que cursa com icterícia grave, mas na hora que você vê os exames, uma característica da PIF é que causa hiperbilirrubinemia sem alteração das outras enzimas. Olha que bacana, a gente vai falar disso no módulo de doença infecciosa. A PIF é a principal doença felina que causa hiperbilirrubinemia sem aumento, sem sinal de colestase, ou seja, GGT, TGP, fosfatase vão estar normais, e a bilirrubina vai estar alta. É muito comum em pacientes com PIF. E só lembrando aqui que eu esqueci de falar da bilirrubina. Pessoal, a bilirrubina é interessante você pedir nesse nosso paciente? Bom, se o proprietário tiver dinheiro sobrando, sim, porque você vai ter uma hiperbilirrubinemia. Ah, Luiz, mas eu quero saber se esse paciente vai estar... se é pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Pessoal, se você pedir hemograma, TGP, fosfatase ALT, TGP, fosfatase GGT, se você pedir esses 4 exames aqui, você já tem uma noção, entendeu? Se você tem se é pré-hepática ou pós-hepática. Agora, a bilirrubina, alguns autores brigam por causa disso. Muitos autores defendem que você pede a bilirrubina quando esse paciente está levemente ictérico ou não está ictérico, porque coisas como pancreatite, colangite supurativa aguda, a primeira enzima que aumenta é a bilirrubina dessas enzimas hepáticas, até antes do paciente ficar ictérico, tá bom? Depois que ele já está ictérico, alguns autores defendem que se você for fazer isso para saber se a enzima, se a icterícia é pré-hepática, hepática ou pós-hepática, você pega esse dinheiro e pede outros exames que você vai ter que pedir de qualquer maneira, certo? E que vão te dar a mesma resposta. Isso é uma briga entre autores, tá bom? Mas eu particularmente eu concordo. Quando chega um paciente com histórico de período prolongado de jejum, já está extremamente ictérico, a gente não tem que pedir bilirrubina. Agora, por exemplo, você pede um paciente, aí você dá, não tem nenhum sinal de hemólise intravascular, nenhum sinal de colestase, TGP, fosfatase, GGT, tudo comum. Aí, pessoal, provavelmente é o quê? Hepático. Aí a gente pede o quê? Bilirrubina, tá bom? Como é o que acontece nos casos da PIF, beleza? Isso aí eu tô avisando vocês, porque às vezes vocês vão no congresso, aí um autor fala assim, um grande professor, não, bilirrubina a gente pede sempre que o gato é ictérico. Aí chega no mesmo congresso, uma outra pessoa pode falar assim, não, bilirrubina você pede antes do animal ficar ictérico, entendeu? Então, você está avisando que é muito comum a gente encontrar essa desavença, tá bom? Eu defendo que se o animal já está ictérico, gasta o dinheiro da pessoa pedindo outras coisas para você diagnosticar a causa. Aqui te dá uma noção se a bilirrubina, se a icterícia é pré-hepática, hepática ou pós-hepática, mas mesmo assim, ela isolada não tem nenhum significado. Você vai ter que pedir às outras até para saber onde que está tendo a colestase, se está tendo hemólise, nossa, está aumentando a bilirrubina não conjugada e não tem sinal de hemólise, provavelmente é o quê? Uma icterícia hepática, tá bom? Então assim, só para abrir um pouco a cabeça de vocês, eu gosto muito de pedir bilirrubina quando o animal está levemente ictérico ou às vezes não está ictérico, eu estou suspeitando, por exemplo, de uma pancreatite, de uma colangite, de uma artrite, e esse animal ainda nem ficou ictérico. Ou se eu estou suspeitando que esse animal está numa insuficiência hepática, como por exemplo acontece na PIF. Ou então, se é um animal que está em sepse, a bilirrubina é um marcador de função hepática para animais com sepse. Se eles estão com sepse, começa a ter disfunção hepática, disfunção orgânica por causa disso, da sepse, a gente pede bilirrubina para marcar se esse paciente está desenvolvendo uma falência orgânica, ok? Então o tratamento é dividido em 3 etapas. Primeiro a gente hidrata, depois alimenta e medica. Pessoal, primeiro hidrata, depois alimenta e medica. Esses dois aqui estão juntos e esse aqui está primeiro. Vamos começar falando da hidratação. E olha só, primeira coisa, pessoal, a hidratação é parenteral. Não vem com esse negócio de tentar fazer fluido subcutâneo nesse paciente que ele está vomitando muito, tá bom? Você não vai conseguir hidratar ele o suficiente, tá bom? Alimentaçãozinha, aguinha oral que só vai estimular mais o vômito. É parenteral. Pronto e acabou. Um grande problema que você vai ver que gera muita dúvida é qual solução usar, fisiológico ou Ringer com lactato. Muitos autores defendem, pessoal, que o lactato que tem na solução Ringer com lactato, por ter que passar por metabolização hepática para virar
bicarbonato, pode sobrecarregar o fígado. Embora alguns autores discordem disso, que digam que a quantidade de lactato que tem ali é insignificante para causar uma piora no quadro, a maior parte das literaturas ainda contraindicam usar a solução Ringer com lactato, sendo que a solução indicada é a solução fisiológica. Só que aqui a gente tem um problema. Esse paciente, dependendo se ele chegar desidratado demais, pessoal, você usar a solução fisiológica, você pode causar uma acidose por excesso de cloro. Então, a gente fica num sinuca de bico, né? O que eu recomendo vocês fazerem? Reidrate esse paciente com solução Ringer com lactato para evitar uma exacerbação de uma acidose ou causar uma acidose nesse paciente por excesso de cloro, tá bom? Hidratou esse paciente, muda ele para solução fisiológica. Agora, Luiz, eu já li estudos que falam que você pode usar solução Ringer com lactato em pacientes com lipidose, com pacientes com insuficiência hepática. Realmente tem esses estudos, mas assim, a maior parte dos que a gente tem hoje e a maior parte das literaturas hoje ainda recomenda que você não use a Ringer com lactato, tá bom? Por causa do lactato de sódio. Então eu recomendo que você faça isso, hidrata com Ringer com lactato e mantém com fisiológico. Luiz, não tenho solução fisiológica. Vou usar o Ringer com lactato e vai morrer por causa disso? Não, pessoal, mas é contraindicado, é interessante que você evite usar. Por enquanto ainda é contraindicado, mas pode ser que isso mude daqui a um tempo, tá bom? Pensa comigo, pessoal, se a pressão desse paciente está baixa, principalmente abaixo de 90 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, você tem que fazer uma hidratação agressiva nesse paciente. Só que esse é o nosso paciente que está com hipoalbuminemia. E se você fizer uma sobrecarga de volume muito rápido, você tem risco de causar efusão. Olha só que problema. Eu tenho que fazer um soro rápido, mas o meu paciente tem risco de efusão. Então é importante que você saiba a pressão desse paciente, porque você tem que fazer o cálculo de fluidoterapia de maneira correta. Se ele não está com a pressão abaixo de 90, tem como você fazer uma hidratação lenta nesse paciente. É interessante, se você tem que fazer a prova de carga, às vezes 10 ml por quilo em 30 minutos, para manter essa pressão no mínimo em 90, alguns autores dizem 90, mas o mais aceitável no gato hoje é 100, os melhores autores consideram que a pressão no gato tem que ser no mínimo 100. Abaixo disso é pressão de risco. Você tem que fazer uma hidratação mais rápida, até chegar no mínimo nisso. Só que, e o risco de efusão? Então você tem que aprender a usar o Doppler, principalmente que você tem que pensar uma coisa. Se o animal está com a pressão baixa, está chegando muito ou pouco sangue no sistema gastrointestinal? Pouco. Consequentemente, a motilidade intestinal diminui. Uma vez que essa motilidade intestinal diminui, você tem que tomar cuidado com a alimentação. Você tem que começar a alimentação o quanto antes desse paciente. É lógico que ele está desenvolvendo isso porque ele está com longos períodos de jejum. Agora, a grande parada é que se a pressão desse paciente estiver baixa, ele está com hipomotilidade intestinal. E aí você começa, independente do meio que você vai dar alimentação, na boca, sonda nasal, sonda esofágica, você dá alimentação para ele e ele vomita. Aí você dá mais alimento e ele vomita. Por quê? Porque o estômago dele está muito cheio, porque a motilidade intestinal dele está diminuída, porque ele está com a pressão baixa. Então você não pode começar, isso aí você vai anotar de caneta vermelha, não começar a alimentação do paciente enquanto ele tiver impotência. Eu sei que a gente fica se coçando, a gente fica louco para começar a alimentar esse paciente logo, mas não adianta. Aquele alimento só vai ficar parado ali, fermentando e vai piorar o quadro do seu paciente, tá bom? Outra coisa que é importante é quanto que você vai fazer de alimentação nesse paciente. Lembra que o que cabe no estômago desse gato é 60 ml por quilo. Lotado. Só que o nosso gato está com muito tempo com o estômago vazio. E quando você fica em longos períodos de jejum, o estômago é como se ele perdesse um pouco a elasticidade dele. Então vai demorar uns dias para ele recuperar essa capacidade de 60 ml por quilo. Então pode considerar que esse gato, quando ele chega para você, ele tem uma capacidade de 30 ml por quilo. E à medida que você vai alimentando, ele vai recuperando a tonicidade da musculatura e a elasticidade, conseguindo dilatar. Mas no momento que ele chega, pessoal, ele não vai ter uma capacidade de 60 ml por quilo. Então, quando você estiver na sua internação, você tem que fazer a menor quantidade possível. Faz aí 10 ml por quilo,
Faz o cálculo certinho, faz a cada 2 horas, de 2 em 2 horas na sua internação 24 horas, para você fazer uma menor quantidade várias vezes ao dia para não sobrecarregar o estômago, tá bom? Porque senão é outro motivo que vai causar esse animal vomitar. Síndrome de realimentação ocorre em animais que ficam muito tempo sem alimentar, ocorre em seres humanos também, é bem descrito, tá bom? Então, quando você vai realimentar um animal, você tem que fazer uma realimentação gradativa. O que é uma realimentação gradativa? No primeiro dia, você vai calcular a necessidade energética daquele paciente. Aí você acha a necessidade energética, aí você vê na ração, no AD, no Nutralife, eu não sei o que você vai querer dar, tá bom? Tudo isso é bom, dependendo do tipo de sonda que você vai usar. E aí você dá 1/3 da necessidade energética no primeiro dia, 2/3 no segundo dia e a partir do terceiro dia você dá uma quantidade total. Por que disso, Luiz? Imagine que você tem um carro que está totalmente na reserva, sem óleo, sem gasolina, com o pneu todo careca, e aí um cara do nada chega do seu lado e quer tirar um racho com você. E você tenta tirar um racho com ele e colocar o carro para engatar e correr de uma vez. Ele vai conseguir? Não, porque ele está trabalhando em tudo na reserva. Ele vai pifar, não vai? É a mesma coisa, o organismo ele está nos limites até dos nutrientes essenciais dele. Fósforo, cálcio, potássio, está tudo isso no limite, porque ele está num período longo de jejum. Só que ele precisa movimentar tudo isso até mesmo para produzir enzimas que fazem a digestão. Então, se você dá uma quantidade muito grande de alimento, ele não tem nutrientes suficientes, ele vai esgotar toda a reserva dele, o que ocorre a síndrome de alimentação e esse paciente morre, tá bom? Agora, que tipo de alimento eu posso usar? Nutralife. Nutralife é muito bom, principalmente se você está usando uma sonda nasal, porque ele passa muito fácil na sonda naso. Ração batida. Qualquer ração super premium batida é muito bom, desde que você calcule a necessidade energética certa, bata a quantidade de ração certa e deixe tudo certinho. Por exemplo, eu preciso que esse animal precisa de 50 gramas por dia, bate a 50 gramas e calcula que aquele animal tem que tomar 20 ml a cada 2 horas, tá bom? Isso é importante, porque o que acontece muito é, bate, fica muito grosso, não passa na sonda nasal, aí o pessoal dilui mais. Uma vez que dilui mais, você perde toda a sua conta. Então, o que eu aconselho, pessoal? Sonda naso só passa no Nutralife. Não tenta passar AD, ração batida, essas coisas não vão passar na sonda naso, porque a sonda nasoesofágica no gato só passa no máximo uma sonda 6. E não vai passar outra coisa exceto no Nutralife. Depois que você está com a sonda esofágica, qual que é a vantagem da sonda esofágica e da naso? A sonda nasal você não precisa de anestesia, é muito fácil passar, só que tem uma desvantagem que passa pouca coisa, normalmente só passa no Nutralife, ou ração batida muito diluída, e você tem que trocar a cada 7 dias a sonda. É muito fácil, o gatinho tira o colar, bate a mãozinha, sai a sonda. A sonda esofágica, ela é muito calibrosa, passa qualquer coisa, se você quiser bater pedra e passar na sonda esofágica, ela passa, tem uma longa permanência, se tiver os cuidados exatos, os cuidados certos, só que ele exige anestesia. Uma vez que exige anestesia, esse paciente seu tem que estar estável o suficiente para poder receber uma anestesia, tá bom? E aí você usa patês que são muito bons, patês AD, Recovery, são muito bons esses patês. Você pode escolher qualquer um desses hipercalóricos, tá bom? Pega uma ração batida super premium, também é uma opção muito boa para você. Aqui só um exemplo, se a gente fazer uma alimentação de um gato, olha só, um gatinho de 3 quilos, a forma 30 vezes o peso, que é 3 mais 70, 160 quilocalorias por dia. O Nutralife tem 1,22 quilocalorias por ml. Então, esse gato tem que tomar 131 ml de Nutralife por dia. Mas isso a gente calcula para um gato bem. Toda vez que você tiver um gato doente, que tem que ganhar peso, isso aqui é o que o gato tem para se manter, tá bom? Agora, toda vez que você tem um animal doente que tem que ganhar peso, você pega a quantidade de Nutralife, a quantidade de quilocalorias que você achou e multiplica por 1,5, ou seja, precisa de 196,7 ml de Nutralife por dia. Na internação, a gente resolveu dividir a cada 3 horas. É fácil, então vai dar 24,5 ml cada vez que for alimentar. Quando for para casa, é o máximo de vezes que o proprietário conseguir, respeitando a capacidade do estômago. Se o proprietário consegue fazer isso 4, 5, 6 vezes no dia, não sei, você tem que ver com ele,
tá bom? Mas tem que respeitar a capacidade do estômago, que é no máximo 60 ml por quilo por alimentação. E eu nem recomendo chegar nisso, porque 60 ml por quilo tá lotado. Mas na sua internação, então olha só, você calculou que ele precisa de 196 ml de Nutrilite por dia. Só que no primeiro dia você vai dar 1/3 disso, no segundo dia 2/3, no terceiro dia em diante você dá o total, que é 196 ml. Ok? Só um exemplozinho rápido para vocês. Isso aqui é uma fotinha de um gatinho persa. Olha que problema que a gente tem. Essa sondinha aqui é uma sonda número 4. O que que passa a sonda número 4? Pessoal, nada. Só o Nutrilite, assim, com dificuldade. Tá bom? É uma grande desvantagem. Se é um gatinho persa, não passava nenhuma 6. Agora um vídeo rápido de ensinando a passar uma sonda esofágica para vocês. Primeiro você pega uma pinça, coloca na orofaringe e pede para o auxiliar fazer uma incisão. Até que você consiga passar com a pinça. Depois que vai passar a pinça, você pega uma sonda e puxa. Aqui eu fiz uma marcação para não perder a sonda, tá bom? E puxa a sonda de volta para a boca do paciente. E depois é só voltar a sonda para o esôfago. Isso é prática, pessoal. É uma técnica simples, mas que exige prática, tá? Você vê que eu não demorei... Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo. Eu demorei 2 minutos para passar uma sonda esofágica. Tá bom? Então, assim, é questão de prática. E você põe de volta na boca a sonda e puxa a mão com a mão direita, que a dobra se desfaz sozinha. E o motivo da marcação tá aqui, ó, certinho. Para eu saber até onde que a sonda vai. Existem outras técnicas, existem outros tipos de sonda, tá bom? Isso aqui é um jeito que você passa muito rápido e depois eu corto, passo uma torneirinha de 3 vias. Por que que eu ponho o esparadrapo? Porque se, por exemplo, eu chego, e a sonda, o esparadrapo tá fora, tá aqui mais ou menos, eu sei que a sonda tá saindo, tá bom? Então eu sei que esse esparadrapo tem que estar sempre assim, faz um ponto de bailarina. Agora, aqui o que você usa no Nutrilite, ração Super Premium batida, Recovery, AD, o que você quiser. Agora, medicações. O que é importante a gente usar de medicação? Primeiro, antiemético, porque esse paciente vomita muito. Eu coloquei ondansetrona, tudo bem, mas é muito legal que você use meroptante, que é o Serenia nesse paciente, porque eles vomitam muito, pessoal. E eles respondem muito bem ao Serenia, tá bom? A vitamina K é interessante porque esse paciente tem muito problema de coagulação. Você vai ver que esse é um paciente que às vezes você tenta pegar a veia dele e incha. Quando você erra a veia e você tira, sangra bastante. É tipo aquele cão com hemoparasitose que está com uma plaqueta muito baixa. Só que aqui é com falta de fator de coagulação. E aí, pessoal, você tem que suplementar com vitamina K. Você faz 2 mg por quilo uma vez ao dia por uma semana e depois a cada semana. Até quando? Até a recuperação desse paciente. Tá bom? E a vitamina B12 você suplementa 2 microgramas gato. Aqui, presta atenção, aqui é miligramas por quilo e aqui é micrograma gato, tá bom? Por 6 semanas e depois mensalmente até que esse paciente recupere. Normalmente quando você faz essas 6 semanas é o tempo que o paciente já melhorou, tá bom? E é muito importante você prestar atenção que esse nosso paciente, a principal alteração metabólica que ele tem também é hipopotassemia ou hipocalemia. Esse paciente é muito comum que ele se torne hipocalêmico e você tem que pedir um hemogás ou dosar o potássio sérico para ver se você não tem que repor o potássio desse paciente. É muito comum você pegar animais com lipidose com ventroflexão cervical por causa disso, certo? Agora, medicação interessante, L-carnitina, 200 mg por gato. Ele atua na beta-oxidação. Lembra daquela L-carnitina que o nosso paciente está com deficiência? Então você suplementa com ela para causar uma beta-oxidação e tirar aquele excesso de ácidos graxos livres que estão chegando no fígado. Isso faz com que você diminua
a quantidade de ácido graxo que vai acumular e ser armazenado na forma de triglicerídeo. A silimarina, pessoal, eu coloquei aqui por título de curiosidade, é uma medicação que pode ser usada, é uma medicação que sim tem um efeito nesse nosso paciente com lipidose hepática, mas não é a melhor medicação para você usar. A melhor medicação para se usar é o SAMe, a S-adenosilmetionina, 90 mg por gato. Tá bom? Entre as várias funções do SAMe, ela é uma síntese, ela é uma precursora do glutationa, que é uma via de metabolização hepática, certo? E um potente antioxidante do organismo, tá bom? Então, é a melhor medicação que tem como regenerador, proteção hepática nesse nosso paciente, tá bom? Agora, coisa que você tem que prestar atenção no SAMe. Primeiro, o SAMe se perde 50% no suco gástrico, quando ele chega no estômago. Então você tem duas opções: ou manipular ele líquido 180 mg, se você quiser fazer na sonda, porque aí você perde 50%, fica um positivo de 90%. Ou então você manda manipular em cápsula intestinal, que aí uma cápsula abre no estômago, a outra abre no intestino. A intestinal é uma cápsula dentro de outra. E aí a primeira chega no estômago, abre. Aí a segunda abre no intestino e solta o princípio ativo que é absorvido. Só que tem duas tecnologias, pessoal. Existe uma cápsula intestinal pequenininha e tem algumas empresas que fazem uma cápsula intestinal para ser humano, que é uma buteja, um butelão de cápsula, uma cápsula muito grande. Se for essa tecnologia, tem que ligar para a farmácia de manipulação e perguntar. Cara, não adianta, porque você não vai conseguir dar uma cápsula desse tamanho para o gato. Melhor você manipular 180 mg líquido, porque você faz na sonda. O problema é que se você manipular 180 mg, fica o quê? Muito mais caro. Então tem que ver dosar. Eu prefiro 180 mg mesmo sendo mais caro, porque você dá na sonda e é ótimo. Você resolveu o problema do seu proprietário. Tá bom, mas não, ele tem facilidade de dar comprimido, faz 90 mg cápsula intestinal, fica mais barato para ele. Só que toma cuidado, produtos à base de metionina, o ZEP alguma coisa, EP aquilo. Por quê? Porque são produtos à base de metionina. E a metionina, o que a metionina faz? Ela é precursor do SAMe, que é o S-adenosilmetionina. A metionina vai para o fígado, vira S-adenosilmetionina e faz essas funções aqui. Só que o nosso fígado está o quê, pessoal? Insuficiente. E se você ficar dando produto da base de metionina, você vai fazer um acúmulo de composto nitrogenado, porque o fígado não vai conseguir transformar toda essa metionina em SAMe. Por isso você tem que dar o SAMe pronto. A metionina vira SAMe, só que isso acontece no fígado. Então você tem que dar o SAMe pronto já. Se você der a metionina, o que não conseguir ser metabolizado vai ser acumulado como composto nitrogenado, favorecendo você desenvolver uma encefalopatia hepática. Então não dá produto à base de metionina, tá bom? Para pacientes que tomam qualquer tipo de insuficiência hepática. Então vamos só concluir a nossa aula. Você tem que saber se a causa é primária ou secundária. Foi um animal que por algum motivo de estresse parou de alimentar ou foi secundário a uma outra causa? Pessoal, se é um animal que está com qualquer outra patologia, fica com um período prolongado de jejum e desenvolve lipidose hepática, você está com um problema muito grande. É uma piora drástica no seu prognóstico, tá bom? O diagnóstico, o que é a principal? Fosfatase muito alta, TGP alto com GGT baixa. Você não tem GGT, um GGT pequeno, levemente aumentado. Avaliação dos exames, o diagnóstico também é importante, o ultrassom é importante, principalmente a anamnese. A anamnese tem que ter um longo período de jejum aí, tá bom? A avaliação dos exames desse paciente tem que ser com cautela, você tem que diferenciar os tipos de icterícia, tá bom? Principalmente se é uma pré-hepática, se está tendo memórias intravascular, porque é outra coisa que causa icterícia muito grave, muito exacerbada, ok? O tratamento, principalmente L-carnitina e SAMe para o fígado e tratar o paciente sintomaticamente, vitamina K, vitamina B12, ok? Todas esses suportes, controlar vômito, tá bom? Nesse nosso gato com lipidose, pessoal, você tem que dar só o necessário. Lembre, você tem que dar descanso para o fígado. Quanto menos coisa chegar para o fígado metabolizar, melhor. Então, o menos é mais para esse nosso paciente. Dá só o que ele está precisando, ok? E acompanhar esse paciente. Pessoal, é muito comum que esse paciente, depois que você passa a sonda esofágica, ele vai para casa com sonda esofágica, você ensina o proprietário
a passar a alimentar e você tem que fazer o acompanhamento. Pode ser no início, a gente passa o SAM e a L-carnitina por 30 dias. Só que quando estiver acabando, você tem que falar para o proprietário voltar. Pode ser que antes disso ele já tenha voltado a alimentar sozinho? Sim. Alguns não. É importante que você também ensine a higiene da sonda. Às vezes você tem que trocar essa sonda esofágica no meio do caminho. É uma coisa comum, mas você começa a ver uma resposta nos exames ali e na clínica do animal próximo dos 30 dias, tá bom? Não assuste se o animal seu paciente ficar 30 dias sem alimentar. Isso é muito comum, já aconteceu comigo, que talvez você tenha que passar essas medicações por mais 30 dias. Depende muito também da dedicação do seu proprietário a estar fazendo a alimentação correta no paciente, no animalzinho dele e dando as medicações da maneira correta. É importante que depois que ele vá para casa com sonda esofágica, já começa com uma ração, porque o Nutralife não tem todos os nutrientes que você precisa, tá bom? A ração Super Premium tem. E você tem que suplementar com água caso necessário, tomando sempre respeitando o limite do estômago do paciente, tá bom? Para não dar um volume muito grande. Essa foi a nossa aula de lipidose hepática. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte. Vou ter o prazer de tirar todas as suas dúvidas. Até a próxima aula.